90% das nossas orações é dizer para Deus qual é a minha vontade. Ai, Senhor, eu queria tanto voltar para casa e chegar lá e encontrar tudo diferente. Um marido diferente, uma casa diferente, contas diferentes já pagas, não é? Ai, Senhor, como eu queria. 90% das nossas orações, do tempo de oração, é a gente dizendo para Ele o que eu quero. E os outros 10% é porque você deu uma dormidinha, dispersou, olhou para o lado. E aí você sai da capela e fez qual a oração? A oração em desacordo com a vontade de Deus. E fica lá aguardando que Deus vai atender, né? E fica com raiva porque Deus não atende. Quem não sabe pedir, inverte a experiência com Deus. Deus não manda, Deus me obedece. Porque eu pedi para Ele. E eu vou sair dessa igreja e eu vou parar de contribuir, de ajudar, porque Deus não me atende. Ô rainha da cocada preta, ô príncipe encantado, aonde é que está escrito que Deus tem que te obedecer? Mas na hora do desespero, a gente faz de Deus o nosso empregado. E tem gente que é tão petulante na hora do desespero que ainda pede de forma, descreve, ó, eu quero que seja assim, 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 desse jeito. E se acontece 1 milímetro a mais ou a menos, não serve. Porque quem não sabe rezar, cria uma expectativa a respeito da ação de Deus. Cria uma expectativa de como Deus vai agir na vida dela. É como se você escrevesse o roteiro e depois Deus fosse lá como um bobinho, fazer aquilo que você quis, que você pediu. Nós não falamos que o tempo da espera é a antessala para entrar no consultório do doutor? Existe uma antessala da decepção com Deus. A antessala da decepção com Deus é a expectativa da oração que eu faço a partir da minha vontade. Todas as vezes que eu rezo a partir do que eu quero, eu crio a expectativa que Deus vai fazer o que eu penso. E no final de tudo que não acontece, quem é o grande culpado? Deus é o culpado, porque Ele não me atendeu, eu pedi e Ele não me atendeu. Muitos de nós estamos, marcados com decepção, porque Deus não fez o que eu pedi, porque criou a expectativa, e prendeu Deus, deu uma ordem para Deus, e Deus não faz, Deus não me ama, Deus não é bom, Deus só é bom para os outros, Deus só faz na família dos outros, Deus só cuida dos outros. Deus cuida de você também. Só que você deixou de viver de esperança para viver de expectativa. Qual é a diferença? Quem vive de expectativas, vive a partir da própria vontade. E Deus tem que se dobrar à minha vontade, ao meu querer, ao meu tempo. Não aprendeu a esperar, vai passar pela sala da expectativa, que já prepara para a decepção, e fica com raiva de Deus. Que Deus é esse que não ouve a minha oração? Imagina o que é você ouvir uma pessoa ficar 2 horas na capela só falando de si mesmo. Do que eu quero, do que eu penso. A hora que você entra na capela, Deus fala assim, ih, lá vem ela de novo. Já sei o que ela vai me falar. Ela quer que eu resolva aquela situação. Lá vem ela outra vez. Não vai dar nem um espaçozinho para eu poder falar. Eu tenho até uma coisa para falar para ela, mas não vai dar tempo, porque ela vai falar tanto. Quando o cristão que não sabe rezar, reza a partir das suas próprias vontades, ele cria um Deus que não existe. Ele cria um Deus que só sabe dizer sim. Quando eu crio as minhas expectativas, eu só dou a Deus a possibilidade dele dizer para mim, sim. Sim, eu vou converter essa pessoa, sim, eu vou curar. Vocês sabiam que existem muitas doenças e muitas pessoas que não são curadas? E aí? Se eu vivi nessa expectativa que Deus vai fazer o que eu quero, na hora que eu quero, na verdade é um grande pré-adolescente atacado
como se Deus tivesse que fazer todas as vontades dele. E olha que eu não estou falando nem dos pré-adolescentes, eu estou falando de adulto que se comporta como um pré-adolescente. Deus tem que fazer o que eu quero. E a gente não vive a oração a partir da vontade de Deus. Que nós vamos aprender com o evangelho da missa de hoje. Alguém que é capaz de abrir mão da própria vontade para viver a vontade de Deus. Que é capaz de esperar, de aguardar com perseverança. Por isso, o instrumento que Deus nos dá é o Espírito Santo. Esse Espírito que intercede por mim e por você. Viu como muitas vezes a gente acha que é mestre da oração e na verdade a gente está igual cachorro correndo atrás do próprio rabo? Tem gente que vai para dentro da capela e fica assim. Igual cachorro, de vez em quando aparece na televisão, né? Uns cachorrinhos correndo atrás do próprio rabo. Muitas vezes a gente vai para a capela rezar e fica lá, ó, só em torno de você mesmo. Jesus está lá no canto e você está dando volta. Já parou para pensar que talvez você não esteja pedindo de acordo com a vontade dele? Que talvez não seja o tempo e que você tenha que entrar no grupo dos cristãos que estão na sala da esperança, aguardando com perseverança. Porque aguardar com perseverança diz da qualidade dessa esperança, aguardar com perseverança, porque aguardar sentado num canto, com o braço cruzado, esperando a morte chegar, à toa na vida, isso não é qualidade de espera, isso é empurrar com a barriga. Isso é deixar a vida ir passando. Não. Aguardar com perseverança é entender que o tempo que eu passo por essa esperança, por essa espera, por essa antessala, eu me preparo para encontrar com aquele que examina os corações. Olha como é que termina a passagem que eu li para vocês. Versículo 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é de acordo com Deus que ele intercede em favor dos santos. Se o instrumento dado é o Espírito, aquele que examina os corações é o próprio Deus. E por que é esperteza do cristão confiar a sua oração ao Espírito? Porque a vontade do Espírito é totalmente de acordo com a vontade do Pai. Se entre eu e o Pai, se entre você e o Pai, Deus Pai, existe ruído na comunicação, diferença na vontade, entre a vontade do Espírito e a vontade do Pai, não tem essa diferença. É perfeita a comunicação entre eles. Por isso que nos foi dado o Espírito, para que o Espírito interceda por mim e por você. Nessa situação aí, aonde você tem lutado, brigado, se tornado uma pessoa amarga. O cristão que não aprende a rezar no tempo da espera, fica mais feio na espera, porque fica ranzinza. Fala mal da igreja, desacredita dos milagres dos outros, igual uma criancinha que dá birra, enquanto não recebe o dela, não fica feliz. Nós somos chamados para sermos homens e mulheres que aguardam com perseverança. Eu sei que nessa hora deve ter muita gente em casa e aqui com raiva de ter que estar ouvindo essas coisas, mas se eu não disser para vocês, quem é que vai dizer? Porque já deve ter muita gente que não suporta mais conviver com você, porque você não aprendeu a esperar e você está se tornando uma pessoa chata de viver. Você já conseguiu brigar até com Deus. E nós precisamos resgatar essa capacidade de esperar. Esperar como a Virgem Maria, que esperou, que aguardou, e que pode celebrar a graça recebida, mas que soube esperar. Que soube juntar a própria vontade à vontade do Pai.
Padre, mas os meus olhos não conseguem enxergar. Isso é esperança. Nós não fomos chamados para ser um grupo de pessoas que correm atrás do Senhor pela cura, que correm atrás do Senhor para que Ele faça o que eu quero, a minha vontade. Eu não sei se você consegue lembrar, mas no Evangelho, a mesma multidão que correu atrás de Jesus só por causa das curas e dos milagres, foi a mesma multidão que encheu a mão de pedra e jogou contra Ele, e disse: crucifica-o. Aqueles que viveram o tempo da espera, aqueles que souberam esperar, foram os que deram continuidade ao cristianismo. Quem não sabe esperar, não continua a sua fé ao longo da história. Porque quem não sabe pedir segundo a vontade do Pai, olha só para o momento presente. Quem não sabe pedir de acordo com a vontade do Pai, nós que não sabemos rezar, a gente tira uma foto do acontecimento. Foi isso aqui que aconteceu. Uma separação, um adultério. E a nossa vida é a partir daquele momento. A nossa oração é a partir daquele momento. Nem importa se foram 40 anos de fidelidade. Nem importa se esse filho passou a vida inteira bem e só uma vez ele teve esse... A gente esquece a história. E a gente fica empacado naquele lugar ali, igual o cachorro que corre atrás do rabo, fazendo da nossa oração essa volta. E agora eu vou dar para vocês uma grande notícia, bem animadora. Nos planos de Deus, existe um tempo de espera para cada um de nós. Não tem nenhum homem, nenhuma mulher, que um dia não vai ter que viver o tempo da espera. Casado, solteiro, por causa da vida financeira, por causa de doença, por causa de sentimento, seja qual for, mas vai ter que esperar. Se essa é uma realidade que faz parte da nossa vida, não é melhor a gente aprender a esperar? Não é melhor a gente entrar nessa escola do Espírito, que intercede por nós? Que vem de acordo com a vontade de Deus e nos ensina como esperar? Nós só não podemos dispensar a ação desse Espírito. Porque o que garante que a minha vontade está de acordo com a vontade do Pai? Mas a vontade do Espírito sempre está de acordo com a vontade do Pai. Feche os seus olhos agora. Qual foi o assunto? Qual foi o tema da sua última oração? Qual foi o assunto da última oração que você fez? Ou lá no seu quarto, ou na sua capela, ou antes de vir para a canção nova? Você rezou como quem pede que a vontade de Deus seja feita? Você rezou como quem pede que Deus faça a sua própria vontade? Isso, pensa como que você tem rezado. Como você tem rezado? O que você tem pedido? Talvez até pedido coisas boas, mas que não estão no tempo. Talvez sofrido, machucado, com razão, mas movido pela própria vontade, pediu errado.